Shortcut, o culto ao atalho. Recupere saúde, clareza e equilíbrio, sem pagar o preço oculto dos atalhos. Como recuperar a dignidade humana em um mundo que vive soluções fáceis. Vivemos na era do atalho. O atalho para emagrecer, o atalho para focar, o atalho para não envelhecer, o atalho para não sentir dor, não sentir ansiedade ou desconforto. Tudo precisa ser rápido e imediato, tem que funcionar agora. E nesse processo perdemos algo fundamental, a medida certa. O problema começa quando o alívio rápido substitui a medida certa, quando deixamos de perguntar por quê, quanto, quando e por quanto tempo e passamos apenas a buscar silenciamento. Vivemos num mundo que perdeu a noção de limite, de dose e de critério, e nesse processo confundimos solução com anestesia. O verdadeiro desequilíbrio não está apenas nas doenças, mas na substituição de seu entendimento pela promessa do autodomínio, pelo gerenciamento químico da vida, com a substituição da causa pelo tratamento dos sintomas. O segredo não está em negar recursos, técnicas ou avanços, mas em compreender e recuperar o equilíbrio sem se perder em falsas soluções. Esse é um convite para reencontrar a medida certa num mundo de excessos, onde a saúde foi fragmentada, o foco foi sequestrado e a clareza foi trocada por atalhos cada vez mais caros. Mark Twain disse que a vida seria infinitamente mais feliz se pudéssemos nascer apenas aos 80 anos e gradualmente nos aproximarmos de 18. Isso nos faz lembrar de um filme indicado para o Oscar de 2009. Sermos jovens, bem dispostos e belos talvez seja o maior desejo humano. É importante ter em mente que nossos corpos não falharam conosco. Nós é que não otimizamos tudo que o nosso corpo tem a oferecer e, ao contrário, permitimos o prejuízo, provavelmente por estarmos inconscientes sobre tudo o que nos acontece como humanidade. Em quase qualquer idade, o corpo ainda tem os meios e mecanismos para reiniciar e reprogramar, desde que não seja intensamente atrapalhado em sua natureza. Tudo o que precisamos fazer é encontrar o botão do reset, não apenas no corpo, mas no mundo em que vivemos. Hoje, os cientistas estão trabalhando ativamente para entender o complexo processo de envelhecimento humano e desenvolver medicamentos para o retardar ou até mesmo reverter isso. Até onde eles podem ir para estender a vida humana? Promessa falha ou realidade? Entre 1900 e 2020, a expectativa de vida humana dobrou para 73,4 anos. Nada mal. Entretanto, a incidência de doenças aumentou assustadoramente. Houve um custo notável e impressionante, um aumento dramático de doenças degenerativas crônicas relacionadas à idade ou não, incluindo doenças cardíacas, câncer, diabetes tipo 2, artrite e doença de Alzheimer, entre outros. Parece que o foco está na promessa de vida eterna, mas o que nos oferecem são formas de ludibriar as doenças. Vivemos sob excesso de estímulos, de promessas falsas, excesso de informação. Excesso de promessas de saúde, bem-estar e juventude, sendo em grande parte discordantes na forma de implementar as soluções propostas. Parece que uma boa parte discorda da outra parte, ao mesmo tempo que nos oferecem a ilusão das modinhas. Enfrentamos, portanto, uma ausência profunda daquilo que sempre sustentou a saúde humana ao longo da história: a medida certa. Essa não é uma ideia nova, ela atravessa a filosofia, a medicina antiga e agora começa a reaparecer na ciência moderna, curiosamente, quando já passamos do ponto. Durante séculos, saúde significava entender os porquês, quanto, quando e até onde as coisas aconteciam e como as evitar, tratar, contornar. Os gregos chamavam isso de sofirosine, a virtude da medida, do limite, do equilíbrio. Hoje essa virtude foi substituída por outra lógica. Se algo incomoda, elimine rápido, tire da frente.
Mas o problema continuará lá, oculto, aguardando para reaparecer com outra cara. E é aqui que nasce o culto ao atalho. Na medicina metabólica contemporânea, isso fica muito claro. No livro Good Energy, da médica Casey Means, junto com seu irmão Kayleigh, mostra algo fundamental: o ganho de peso, a resistência à insulina, a inflamação crônica e o cansaço constante não são causas primárias, mas sinais de uma disfunção metabólica sistêmica. O que será que causa isso? Ou seja, o corpo está tentando se adaptar a um sistema ou um ambiente errado. O corpo não sabe mais quando armazenar, quando gastar, quando reparar. Tudo vira sinal de emergência. E diante disso surgem os atalhos: injeções, bloqueadores, moduladores, supressores das pontas, não da origem. Eles produzem efeito, mas o efeito não é o mesmo que a origem ou a causa primária. Mas o que o sistema faz? Em vez de restaurar o metabolismo e descobrir o porquê está desregulado, silencia o sinal. É nesse contexto que surgem os agonistas de GLP-1, GIP e afins, apresentados como soluções rápidas e elegantes para um problema complexo. Eles produzem efeitos sobre os sintomas? De certa forma, sim. Eles restauram saúde metabólica? Essa questão ainda está em aberto e ela pode ter muitos lados. A análise deve ser feita de forma muito ampla, muito mais ampla do que o imediatismo. O próprio debate médico já reconhece pontos críticos: abandono frequente por efeitos colaterais, perda dramática de massa muscular, dependência do uso contínuo e ausência de dados robustos de longo prazo para o uso populacional massivo. Isso é, desconhecimento exato do que irá acontecer com o uso de longo prazo e, claro, que os protocolos sejam de fato verdadeiros e de qualidade. Isso tudo é grave. Isso exige realismo biológico. O corpo humano não foi feito para correções unidimensionais. Vamos dar uma olhada na medicina perdida da mente, junto aos dados da psiquiatria mais moderna e da neurociência. Então, na neurociência e na psiquiatria, o padrão se repete. O psiquiatra da Harvard, de quem eu já falei várias vezes, Christopher Palmer, no livro Brain Energy, propõe algo que desmonta décadas de fragmentação. Transtornos mentais não podem ser entendidos fora do metabolismo energético do cérebro. Há um distúrbio metabólico que causa o problema, muito além do que se divulgava oficialmente como uma teoria de desequilíbrio químico. Ansiedade, depressão, bipolaridade e perda de foco não são apenas problemas químicos isolados, mas estados em que o cérebro não consegue sustentar regulação energética. Isso conecta diretamente com dados adicionais do trabalho do jornalista Johann Hari em seu recente livro Lost Connections and Stolen Focus. Hari mostra, com base em dados retirados de entrevistas com pesquisadores de alta qualidade, que muitos aspectos interferem nos estados mentais, como a perda de foco, que é o título do livro dele. Depressão e ansiedade estão profundamente ligados à perda de vínculos e ruptura de sentido, problema muito comum nessa sociedade. A desconexão do corpo, da natureza e do tempo humano são padrões certamente agravantes. Vivemos em um ambiente que é hoje mais fechado do que o natural, portanto sintéticos, diferentemente de nossos antepassados. Sim, somos um sistema e os problemas que nos acometem assim devem ser abordados e tratados. Se trata de um conjunto de influências. Quando isso tudo é tratado apenas com anestesia emocional, algo se perde. A capacidade da mente de se reorganizar e achar soluções mais lógicas e benéficas. Portanto, é nesse momento que a proposta de alívio rápido entra e, na medida certa, sai. Em The Indoctrinated Brain, o cérebro doutrinado, qualquer coisa assim, o neurocientista Michael Newes vai ainda mais longe. Ele mostra que o cérebro moderno está hiperestimulado, privado de esforço cognitivo profundo, privado de silêncio,
privado de continuidade. E nesse estado o cérebro perde plasticidade funcional, perde capacidade crítica e se torna mais suscetível a narrativas simples e soluções fáceis. Isso explica porque hoje as pessoas pulam de protocolo em protocolo, de médico influencer em médico influencer e de promessa em promessa. Não é fraqueza moral, é fadiga cognitiva. Então, autores de áreas completamente diferentes começaram a apontar para o mesmo problema. Na neurociência, vemos que o cérebro não colapsa por falta de estímulo, mas por excesso desorganizado de estímulo. Johann Hari, em The Stolen Focus and the Lost Connections, mostra que ansiedade, depressão e perda de atenção não surgem do nada. Elas surgem quando rompemos conexões fundamentais, como com o corpo, com o ritmo, com o sentido, com o tempo. Não é um problema de serotonina isolada, é um problema de ambiente, estilo de vida e ruptura de medida. O mesmo acontece com o envelhecimento. Livros como Ageless Revolution não prometem juventude eterna, e isso é o que os torna honestos. Eles mostram algo muito mais importante, que envelhecer melhor não é lutar contra o tempo, é parar de violentar o corpo com excessos e intervenções desconectadas e, claro, uma série de envenenamentos, que é o que temos hoje no sistema ambiental. Juventude não é ausência de idade, é presença de vitalidade, que é o que se perde em grande maioria. E vitalidade não nasce de atalhos, nasce de coerência metabólica, mental e comportamental. E principalmente de saber claramente o que estão fazendo com a humanidade que a torna cada vez mais propensa a doenças. Hoje vivemos a substituição do autodomínio pelo gerenciamento químico da existência, para bem ou para mal. Quando algo incomoda, se silencia. Quando algo pesa, é bloqueado. E quando algo demora, é acelerado artificialmente. Mas o corpo cobra, sempre cobra. E o preço raramente aparece no curto prazo. Ele aparece depois, como efeito colateral, como perda de autonomia, como dependência contínua. Esse é o preço oculto dos atalhos. É por conta de temas tão fundamentais como esses que eu te convido para estar presente em 2 aulas gratuitas. O foco não é demonizar ou descartar ferramentas, é trazer conhecimento e coerência, devolvendo algo que foi perdido. O critério suficiente para identificarmos as melhores soluções e ganhos. Seja forte para a verdade e entusiasta para recebê-la, para então encontrarmos as melhores soluções. Assim, utilizaremos alguns critérios essenciais a esse entendimento. Quando algo ajuda, quando algo mascara, quando algo apoia e quando algo substitui a própria inteligência biológica. A verdadeira saída não está em negar a ciência, nem em abraçar promessas. Está em recuperar o equilíbrio sem se perder em falsas soluções. Porque saúde real não é ausência de sintomas. Os problemas podem apenas estar ocultos. É a capacidade de modulação. Beleza real não é aparência congelada, é coerência entre corpo, energia e tempo. Juventude real não é negação da idade, é a preservação de função, clareza e vitalidade. Shortcut é um convite para sair do atalho. Não para voltar ao passado ou rejeitar avanços, mas para reconstruir saúde, foco e clareza no mundo que perdeu a noção de limite. Se você sente que algo está fora do lugar, se percebe que o alívio rápido cobra um preço alto demais e intui que há algo mais inteligente do que viver pulando de solução em solução, então é por conta disso mesmo que eu criei 2 aulas gratuitas para você. Se trata de um mapa. E mapas não caminham por você, mas impedem que você se perca. Conheça agora essas 2 aulas. Aula 1. A pílula mágica. Os benefícios extraordinários e riscos perturbadores dos novos medicamentos para perda de peso. Aula 2. A fraude metabólica. Uma investigação profunda revela por que você está cansado, inflamado, ansioso e exausto. E porque o sistema de saúde moderno
não tem interesse real em resolver isso. Então, se você sente que algo está fora do lugar, se percebe que o alívio rápido cobra um preço alto demais e intui que existe um caminho mais inteligente, essas 2 aulas são para você. Toque no link da descrição e entre no grupo de avisos. Mapas não caminham por você, mas impedem que você se perca. Lembre dessa frase porque ela conta muita verdade. Então, eu te encontro nessas 2 aulas gratuitas. Até lá!